A paz do Senhor. Vamos falar hoje de Êxodo 2, 3 e 4. Vocês lembram que no capítulo anterior, quando finalizou, falava que o faraó que estava no Egito naquele momento queria que o povo de Israel fosse diminuído. E por isso ele mandava matar, eliminar todos aqueles que nasciam dos hebreus e nascessem homens. Já entrando no capítulo de hoje, nasce Moisés. E ele nasce, e há aquele momento, essa ordem, que nenhum dos meninos podem morrer, mas a mãe, quando vê o filho, ela acha ele muito bonito, qual a mãe que não acha isso, mas ela procura esconder o seu filho, ela procura guardá-lo, para que não aconteça com ele o que está acontecendo com os outros que estão nascendo naquele mesmo momento. Quando isso acontece, ela fica com ele dentro de casa, mas ela consegue só esconder ele por 3 meses. Porque uma criança nessa idade, ele chora, faz barulho, enfim. Então, ela não conseguiria mais esconder ele por um tempo maior. Então, eu imagino o coração dessa mãe, eu não sei se cheio de fé ou cheio de tristeza, mas o fato que a Bíblia relata é que ela coloca esse bebê dentro de um cesto, betuma ele, né, para que esse cesto não entre água e essa criança não viesse a se afogar, e ela coloca ele no rio. E essa é a nossa primeira pausa desse vídeo. Irmãos, nós precisamos aprender a colocar todas as nossas causas nas mãos de Deus e confiar que Ele vai guardar e fazer o que for melhor. Eu imagino que não deva ter sido nada fácil para essa mulher colocar esse filho dentro desse cesto, colocar ele no rio e deixar que ele fosse embora. Tanto que quem vê para onde está indo o cesto é a filha dela, ela mesma não olha, porque realmente deve ter sido muito dolorido, muito complicado para ela. Mas enfim, o cesto vai na direção do Egito, na direção de Faraó, na direção lá da terra de Faraó. E a filha de Faraó está tomando banho. Quando ela então vê o cesto, até porque Moisés estava chorando naquele cestinho, ela pede para que as suas servas, então, recolham aquele cesto. Na hora que ela abre o cesto, de cara ela já vê que é um filho de um hebreu. Também não era muito difícil de entender ou de se esperar que fosse realmente um filho de um hebreu, até porque sabia-se da regra, da lei que estava vigorando naquele momento. Então, ela olha para aquela criança, que inclusive está chorando naquele momento, e ela se compadece. E ela fala, não, essa criança vai ser minha, eu vou adotá-la. A irmã de Moisés, que estava acompanhando o cesto, ela já se apresenta para a filha de Faraó e ela fala assim, olha, eu conheço uma pessoa, posso levar essa criança a uma pessoa que pode ser a ama de leite dele. E ela, então a filha de Faraó diz tudo bem. E então a menina coloca a mãe e filho novamente juntos. A mãe de Moisés vai cuidar dele, vai fazer, então vai ser a ama de leite dele e ainda vai ganhar um salário para isso. Deus não deixa a ponta solta, Deus cuida de cada detalhe. E é este o detalhe que aconteceu já logo no início da vida de Moisés. Moisés cresce e por crescer, eu imagino que ele estivesse recebendo os ensinamentos dos hebreus na casa da mãe dele, da mãe verdadeira dele, enquanto ele crescia criança ainda dentro lá dos ensinamentos dessa mulher, mas ele também, por ser adotado pela filha de Faraó, também entendia e conhecia os ensinamentos ali do Egito. Ele estava como se estivesse no meio das duas cidades, vamos pensar assim. Moisés, então, cresce e um dia ele vê um egípcio matando, atacando um hebreu. E aí ele vai e ele defende esse hebreu. E aí, então ele mata esse egípcio e esconde ele na areia. No dia seguinte, a Bíblia diz que é muito rápido, já no dia seguinte, 2 hebreus estão brigando. E ele também percebe que um está sendo injusto. E ele vai e fala com esse que está sendo injusto. Por que você está sendo injusto com o teu irmão? E aí, então, esse hebreu que era o injusto fala para ele assim, olha, o que é? Quem te colocou por juiz em cima de mim? Vai querer me matar como você fez com um egípcio? E ali, então, Moisés fica muito preocupado porque ele percebe que aquilo que ele entendeu que era um segredo, que ninguém sabia que ele tinha feito, já estava sendo falado naquela região. Então, que as pessoas sabiam o que ele tinha feito. E ele vai embora para Midian, para a terra de Midian.
Chegando na terra de Midian, ele está próximo a uma fonte, tem pastores chegando ali perto da fonte, chega a família de Jetro, né, que vai ser, então, se tornará depois o sogro dele. E eles são pastoras. E os pastores que estavam na fonte querem expulsar a família, então, de Jetro. E Moisés não permite. Moisés vai lá, defende essas mulheres e também dá água de beber para os animais que elas estão pastoreando. E aí, então, eu quero chamar a atenção de vocês para 3 coisas aqui. O Senhor chamou Moisés para ser o defensor do povo dele. Mas antes que ele assumisse o lugar que o Senhor preparou para ele de o libertador do Egito, olha só nessa passagem quantas vezes ele se colocou como defensor de alguém. Então, aquilo que é o seu chamado, aquilo que é o seu ministério, Deus desperta isso muito cedo em você. Você não precisa, às vezes nós queremos tentar adivinhar o que Deus quer que eu faça. Aquilo que é natural em você é aquilo que o Senhor vai usar para abençoar o ministério das pessoas à sua volta, para abençoar aqueles que estão à sua volta. Moisés então se casa com a filha de Jetro e ele tem um filho. A Bíblia diz que ele chama esse filho de Gerson, porque ele diz ali que ele peregrinava em terras estranhas. E eu fico pensando, realmente, a cabeça de Moisés devia ser uma confusão, né? Ele conhecia os ensinamentos hebreus e ele conhecia os ensinamentos egípcios. Então, quando ele mata o egípcio, ele age como um hebreu. Quando ele defende o hebreu, é como se ele estivesse agindo como um servo de Faraó. Então, é confusa a mente dele nesse sentido, por conta dessa forma que ele cresceu. Enfim, ali então o Senhor fala com ele, um dia ele está pastoreando as ovelhas do rebanho do seu sogro, e o Senhor se apresenta para ele numa sarça ardente. É como se fosse um arvoredo, uma pequena árvore. E ela está queimando e ela não está se consumindo. E aí ele quer ver o que está acontecendo ali, porque ele entende que é algo sobrenatural. E o próprio Deus fala para ele, não olha, porque o lugar que você está é um lugar santo. E aí eu também falo agora com vocês a respeito disso, questionando. Nós temos nos colocado com reverência no lugar santo, que é a casa do Senhor, e a casa do Senhor não necessariamente ou somente é a igreja, mas há lugares, por exemplo, a nossa casa, que nós consagramos a Deus e que nós precisamos ter este lugar como um lugar santo e ter reverência a Deus em todas as nossas atitudes, independente do lugar onde nós estivermos, porque se nós consagramos a Deus o nosso trabalho, se nós consagramos a Deus a nossa família, se nós consagramos a Deus a nossa casa, todos esses lugares são lugares santificados por Deus. Amém? Isso aí é só para reflexão. Então, segue-se falando de Moisés. Quando o Senhor fala com ele nessa sarça, fala para ele que ele vai voltar ao Egito e que ele vai libertar o povo. E aí, então, Moisés começa, não, Senhor, eu falo mole, Senhor, não, quem sou eu, Senhor, eles não vão me ouvir, Senhor. E o Senhor fala, quem vai usar a sua boca sou eu. E assim, a Bíblia fala que por 4 vezes Moisés se coloca, mas Senhor, eu, mas Senhor, eu, mas Senhor, eu. E o Senhor chega uma hora que a Bíblia diz que ele se enfurece com Moisés. Eu estou mandando, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Então, quando o Senhor te der uma ordem, não se sinta inferiorizado. O Senhor conhece a tua capacitação, conhece a tua capacidade, conhece a tua forma de agir, e se Ele está falando o que Ele vai fazer, Ele vai, e Ele vai fazer através da sua vida, e isso é uma grande bênção, porque a capacitação não vem de nós, vem dele. Então Moisés vai, e só que antes dele ir, o Senhor, até para que ele acredite, o Senhor traz sinais para ele. Mostra para ele que ele colocando a mão dentro do peito dele, essa mão sai leprosa, depois ele colocando de novo sai limpa, depois mostra ele colocando a vara dele no chão e ela se transforma numa cobra, ele pega essa cobra pelo rabo e ela se torna novamente a vara dele, e isso tudo é para que ele pudesse crer. Como é que o profeta vai profetizar se ele não crer? E aí, então, o Senhor leva ele para falar primeiro com o povo de Israel, o povo de Deus. Olha, eu ouvi o clamor de vocês, eu vou fazer a diferença, eu vou libertar vocês. Mas esse povo, que somos nós, o povo de Deus, também precisamos acreditar que Deus faz. Então, por isso que muitas vezes o Senhor, ele se vê até na obrigação de fazer sinais dentro da casa dele, porque nós, através do testemunho dos nossos irmãos, nós passamos a crer naquilo que Deus é capaz de fazer.
E então o Senhor leva ele até o Egito, mas o Senhor diz na palavra dele que o Senhor fará sinais e maravilhas, mas que ele também sabe que o coração de Faraó estará endurecido. A própria Bíblia diz que eu, Deus, endurecerei o coração de Faraó. E por que isso? Porque o Senhor fez com que Faraó e o povo daquela região reconhecesse que aquele povo tinha um Deus que era um Deus verdadeiro. Porque cada praga, e nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente, humilhava um dos deuses do Egito. Então, assim, o Senhor não faz nada sem pensar, o Senhor não faz nada sem estratégia, o Senhor não faz nada sem que ele saiba exatamente o que ele está fazendo. Então, na minha vida e na sua vida, há situações que nós não entendemos, mas o Senhor continua no controle. Amém? Eu aguardo vocês amanhã para nós lermos Êxodo 4, 5 e 6. Fiquem todos na paz do Senhor.